pessoal, tudo bom com vocês? Preparados para mais uma aula? Então, a aula de hoje, ela é bem importante, pois a gente vai falar sobre a famosa pilha de protocolos, que é do TCP/IP, e algumas camadas, né, nessa primeira aula. Espero que vocês estejam munidos de papel e caneta, como sempre, né? Pois essa aula ela contém bastante detalhe também, assim como a outra, e eu vou pedir que todos leiam a unidade 3 do material didático, pois nele está o conteúdo completo, ok? Então, pessoal, o TCP/IP, assim como o modelo OSI, ele é um conjunto de protocolos que surgiu depois do OSI. O TCP/IP ele é mais novo e mais moderno, né? Porém, ele utiliza praticamente todas as funções do modelo OSI, mesmo porque ele foi baseado no modelo OSI, né? Aqui no slide 3, podemos ver a pilha de protocolos do TCP/IP e digamos que as diferenças entre os modelos, né? No caso, o modelo TCP/IP, ele possui apenas 3 camadas, mas eu reforço aqui para vocês que as camadas, digamos que maiores do modelo TCP/IP, assim como mostra a imagem, elas fazem praticamente as mesmas funções que o modelo OSI faz. E é importante ressaltar, pessoal, que os nomes das camadas podem mudar de autor para autor, né? Eu escolhi essa imagem para esse slide específico, foi essa última que vocês viram, porque ela está bem ilustrada. Ela tem números, está bem organizada, e para que vocês percebam as diferenças entre as camadas. Mas se mais à frente eu falar outros nomes de camadas, igual camada física, pode ser chamada de camada de enlace também, né? Então, assim, vocês procurem as semelhanças entre o que eu falo, pois realmente há muitas divergências em vários autores. Combinado? Então, aprofundando mais o protocolo TCP/IP, vamos adentrar no estudo de cada camada, começando pela camada de enlace, né, que também pode ser chamada de camada física. Aqui no slide 4, podemos ver que uma das funções dessa camada é identificar a origem e o destino do frame, o endereço físico da interface de rede e o seu tamanho. E dentro dessa camada temos tecnologias aplicadas desenvolvidas para a camada de enlace, que também podem ser chamadas de protocolos. Porém, o livro didático de vocês tratam como tecnologia aplicada esses protocolos, né? E essas tecnologias são o Ethernet, o FDDI, o ATM e o Frame Relay. Como a gente vai estudar detalhadamente cada camada e suas aplicações, vamos agora aprofundar os conhecimentos em cada protocolo desse, ok? Então, vamos começar pelo protocolo Ethernet, que é o mais utilizado atualmente. Esse protocolo, ele trabalha com tecnologia de barramento, com controle de acesso de envio, funcionando de modo broadcast, né? Então, o Ethernet, ele é um protocolo de conexão entre redes, considerado o padrão mais utilizado em redes locais, que são as nossas redes LANs. Em uma internet pode-se utilizar tanto o cabo coaxial quanto o cabo par trançado, ok? E até mesmo com as tecnologias de rede sem fio. Uma peça muito comum que utiliza o internet é a placa de rede, que é também chamado de adaptador Ethernet, né? E para que a comunicação seja feita, a internet ela necessita fazer uma espécie de controle de acesso ao meio e utiliza uma forma de endereçamento, que é chamado de endereço físico ou endereço MAC e pertence a uma determinada interface, ou seja, a uma placa de rede, né? O Ethernet ele define a comunicação entre os computadores de uma rede como podendo ser uma rede ponto a ponto, ou broadcast, ou multicast. O multicast ele proporciona uma limitação do broadcast através da aceitação pela interface de um endereço para o grupo. Aqui no slide 5, podemos ver o quadro deste protocolo, que é composto por 48 bits. E que para dois pacotes não sejam enviados ao mesmo tempo, ou em tempos muito próximos para o mesmo destino, e ocorra uma colisão de pacotes, que é quando os sinais desses dois pacotes se sobrepõem, criando um terceiro sinal ilegível para a interface de redes destinos, foram criadas duas técnicas de controle de acesso ao meio, que são a CSMA-CD,
né? Como vocês podem ver aí. Nessa técnica, a interface ela verifica se enquanto ela transmite o seu pacote, outra interface não faz a mesma coisa, para não ter colisão, né? E caso isso ocorra, ela reinicia o processo e tenta enviar o pacote novamente. A CSMA-CA, para iniciar sua transmissão, é enviado um pequeno pacote sinalizando a intenção de utilizar um meio de comunicação. Após certo tempo, é enviado o pacote válido, que é falando, ó, tá livre. E aí, então, o pacote ele é enviado sem problema nenhum, tá? Eu imagino que vocês devem ficar se perguntando, mas é tão falado sobre frame nessa matéria, mas o que é frame? Né? Como foi dito anteriormente, um frame é um quadro com diversas informações. Todo protocolo existe um frame e no slide a seguir veremos como que é o frame do internet, ok? Aqui no slide 6 está o frame internet, como vocês podem ver. Peço que vocês deem uma pausa e deem uma analisada, combinado? Então, pessoal, vocês conseguiram matar a curiosidade sobre o que é um frame? Então, eu espero que sim, mas eu já vou avisando aqui que eu não vou postar todos os frames e detalhes de todos os protocolos aqui, pois não daria tempo de demonstrar e detalhar tudo isso, tá? Vocês vão ter que fazer isso por conta própria, lendo o material didático, combinado? Então, vamos lá. Dando continuidade, o protocolo FDDI, ele trabalha com uma largura de banda maior que o Ethernet, né? Devido a ele utilizar fibra ótica. A menor velocidade de operação inicial é de 100 megabytes numa rede de anel, com capacidade de auto-restauração. Já o protocolo ATM, ele é um pouco mais complexo. Aqui no slide 7, podemos ver que a tecnologia ATM serve para transmissão e comutação de informações como dados, voz e vídeo. E para transmissão de informações de natureza e requisitos de performance diferentes, como em tempo real, esse protocolo ele pode ser utilizado tanto em LANs quanto em WANs, sendo mais utilizado em WANs, já que utiliza a fibra óptica, né? E o ATM, ele possibilita a elaboração de redes de alta velocidade com garantias de envio e recebimento de seus pacotes, operando através de chaveamento em altas velocidades de frames de tamanho fixo denominados células, né? O ATM ele tem diversos benefícios e é geralmente utilizado na topologia estrela, com o uso de switches, ok? Entendido? Aqui no slide 8, a gente pode perceber que o protocolo Frame Relay ele é utilizado em redes WAN e é muito utilizado nas conexões entre empresas e suas filiais, quando se tem links dedicados de internet, pois ele apresenta uma solução provisória para a demanda de redes de alta banda passante, com baixa latência e banda sobre demanda, para melhor comunicação entre uma empresa e suas filiais. Por exemplo, a gente vai encerrar aqui agora a camada de enlace e vamos falar sobre a camada de rede, que é responsável por estabelecer a chamada rede lógica. Tá? Então, a camada de rede ela é utilizada para identificar os endereços dos sistemas na rede e para a transmissão dos dados entre os sistemas, ou seja, entre os componentes, entre os aparelhos, entre os computadores, tá? E é aqui que o endereço IP ele é utilizado justamente para identificar um equipamento. Como é esta camada que estabelece a rede lógica? É nela que são encontradas funções importantíssimas de roteamento de rede, como a capacidade de redirecionar o datagrama, pacote da rede IP e por aí vai, né? Dentre as suas funções, o protocolo IP, já começando a falar aqui de protocolo IP, né, pessoal? Ele é responsável pela camada de rede, ou seja, ele que manda lá naquela camada. Pois ele executa várias funções, como roteamento, ele define a unidade básica de endereçamento de dados, que é o datagrama, e ele define um conjunto de regras para a entrega não confiável de pacote. Então, ele não faz a entrega confiável de pacotes, o protocolo IP, tá? Porém, o IPv4, ele não gerencia algumas situações, como podemos ver aqui no slide 9, né? O IPv4, ele não gerencia a duplicação de datagramas, a entrega com atraso e ou fora de ordem, a corrupção de dados e a perda de datagramas.
Adentrando ainda mais no assunto IP, vamos falar sobre endereçamento na internet, que contempla o seguinte: conforme podemos ver aqui no slide 10, notamos que o endereço lógico, atribuído por um nó da rede, chamado de endereço IP, é formado por 32 bits, que identificam a qual rede o nó pertence e qual a sua identificação, ou seja, o número do nó na rede. Esses 32 bits, eles são divididos em 4 grupos de 8 bits, que são octetos, separados por pontos, tá? Aqui já pulando para o slide 11 diretamente, para definir o significado de cada bit do endereço IP, ele é dividido em classes, onde cada classe existe um conjunto de bits que identifica a rede, o outro conjunto que identifica a máquina de rede, entendido? E já aqui no slide 12, essas classes seguem o que chamamos de regra do octeto, onde o primeiro octeto do endereço IP identifica a classe a qual o endereço pertence. O princípio disso tudo é simples. Para a classe A, o bit inicial deve ser 0, para a classe B, os 2 bits iniciais devem ser 0 e 1, e assim por diante. Reparem os números destacados em laranja nessa figura que vocês vão poder perceber como funciona mais ou menos os bits de cada classe de rede, ok? Levando em conta tudo que a gente falou sobre as classes de endereçamento, a gente pode obter as seguintes informações. Aqui, adentrando ao slide 13, a classe A ela serve para definirmos redes de uso geral, sendo que os 8 bits de rede permitem no máximo 126 redes, que é o mesmo que 2 elevado a 8, menos 1 no exponencial e menos 1 a 126. Sendo que o valor 127 ele é reservado e a rede 0 ela não pode ser utilizada. Cada rede pode ter 2 elevado a 32 menos 8 endereços, né? Já a classe B ela serve para definirmos redes de uso geral, sendo que permite 2 elevado a 24 menos 2 redes e 2 elevado a 32 menos 16 endereços de rede. É importante salientar que esses números elevados à expoência é da onde a gente extrai os resultados de números de rede e números de computadores que podem estar dentro de uma rede. Entendido? Então, voltando aqui, a classe C ela serve para definirmos redes de uso geral, sendo que permite, olha aí, 2 elevado a 16, ao expoente de 16 menos 3, ou seja, 2 elevado a 13. Aí, o resultado disso aqui é dado em redes, que é 16.384 redes. E 2 elevado ao expoente 32 menos 24, né? Que aí vai dar aí o quê? 6, 8, 2 elevado a 8, né? Resolve isso aí eu tenho isso aí como endereço de rede, né? Pulando aqui diretamente para o slide 14, a classe D ela é utilizada para comunicação multicast. E a classe ela foi projetada para aplicações futuras, mas o IPv4 ele já é estabelecido, a nova versão IPv6 já foi definida e essa classe ela não foi utilizada de forma a se tornar conhecida ou necessária nas aplicações de redes de computadores, ok? Através da regra dos octetos, pessoal, acredito que vocês já viram, né? É possível fazer um reconhecimento rápido de qual classe o endereço IP pertence. Basta seguirmos essa tabelinha aqui. Hoje a gente vai ver muitas imagens e muitas tabelas, tá? Aqui é a tabelinha do slide 15. Então, aqui, reparem que aqui na classe C temos disponíveis as faixas de rede desde o número 192 ao 223. E aqui na coluna exemplo foi escolhido o IP que inicia com o 205, ou seja, 205, ou seja, qualquer IP entre 192 a 223 irá pertencer à classe C. E assim por diante com os outros exemplos. Os endereços disponíveis na internet, eles são cada vez mais escassos, principalmente os da versão dos IP, versão 4, né, que são os IPv4. E requerendo, assim, dos administradores uma criatividade cada vez maior para acompanhar o número crescente de computadores com cada vez menos endereços, ok? Uma forma de resolver esse problema é utilizar nas intranets classes de endereço IP reservadas,
né? Essas classes de endereço, elas não são encontradas na internet global, ou seja, no mundo de uma forma geral, né? E elas são encontradas mais dentro das empresas. E a vantagem de se utilizar esses endereços é que o administrador precisa apenas ter um endereço real. Então, ele tem um endereço real para representar a sua rede para fora do mundo e dentro da sua rede ali ele utiliza essas classes reservadas, tá? Adentrando aqui ao slide 16, podemos ver que as classes de IP reservadas são as seguintes, que é a classe A, de 10 a 10.0.0 a 10.255.255.255, a classe B, de 172.16.00 a 172.312.55.255.255 e a classe C, como vocês podem ver aí. Essas classes, elas não são consideradas inendereçáveis, mas são bastante utilizadas para redes internas, empresas ou qualquer rede LAN, por exemplo. E para que sejam efetuadas a troca de informações entre dois computadores, é importante dizer a vocês que só o IP ele não basta, né? O endereço físico do computador e demais dados ficam armazenados em um protocolo chamado ARP, né? E esse protocolo ele funciona como se fosse uma tabela, em que de um lado temos endereço IP e do outro endereço físico. E cada computador ela contém uma tabela de relacionamento de endereços lógicos e físicos, que é chamada de tabela ARP. Reparem aqui no slide 17, um exemplo que temos de quando se dá o comando para ter a tabela ARP, que é o comando ARP-A, e aí temos a tabela, né? E com essa informação, o computador ele pode enviar dados. Mas, professores, se eu quiser enviar um dado para outro computador que não aparece o IP-MAC nessa tabela, então, o próprio protocolo ARP, ele vai enviar uma mensagem broadcast pedindo o IP dos outros computadores da rede e a tabela ARP vai ser atualizada, tá? Aqui no slide 18, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo nessa imagem por um instante e analisarem o envio de uma mensagem broadcast através do protocolo ARP para descobrir informações em um computador, por exemplo. Combinado? Então, pessoal, com tudo que a gente viu, vocês concordam que nem sempre o dado que eu vou querer mandar do meu aparelho para outro estará na mesma rede? Então, para que isso seja possível, né, os pacotes de dados passam por um roteamento, sendo os dados enviados para uma mesma rede ou não. E esse roteamento ele pode ser direto ou indireto. E para descobrir se o destino se encontra na mesma rede que a origem, é necessário que eu utilize a máscara de rede. Mas o que é uma máscara de rede? Vocês ainda não sabem o que é isso, né? Mas aqui no slide 19, podemos ver que a máscara de rede é formada por um conjunto de 32 bits, os quais são representados em 1 quando indicam a rede e em 0 para indicar os computadores. Já aqui no slide 20, vamos ter uma noção maior. Por exemplo, temos um computador com IP 200.1.2.1, ou seja, pertencendo a uma rede classe C. Dessa forma, os primeiros 24 bits são utilizados para indicar a rede, que é o 200.1.2, né? Já que é classe C, esse P. Para este computador, teremos então a tabela logo abaixo, com a transformação de números binários para decimais. Temos a máscara, né? Que é a máscara 255.255.255. 0. Toda vez que a máscara de rede vai querer encaminhar um pacote, ela verifica se o destino está ou não na mesma rede. Na tabela mais abaixo, que está abaixo aqui do 4, né? O exemplo 1 demonstra que os dois IPs estão na mesma rede. Já o exemplo 2, os IPs estão em redes diferentes. Como já foi dito, né? Se os IPs estiverem na mesma rede, chamamos de roteamento direto. Caso contrário, esse roteamento é chamado de roteamento indireto. Guardem isso aí, que isso é importante, né? Ou seja, os pacotes passam por outra rede até chegarem ao seu destino, quando é um roteamento indireto, tá? Por isso, ao configurarmos um computador, é necessário informar a máscara de rede
e o equipamento responsável por encaminhar os pacotes que não pertencem à mesma rede, que é o Default Gateway, ok? A especificação de uma rede e sua máscara também podem estar em uma notação, chamada notação CID, CIDR, que podemos ver aqui no slide 21, né? Note que a notação CID tem uma barra separando o IP de um número. Esse número ele vai nos dizer quantos bits estão sendo utilizados para a máscara de rede desse endereço IP, facilitando a descoberta da máscara e permitindo o uso de máscaras com um comprimento variável, né? E aqui a gente encerra a parte da nossa camada de rede. Agora, meus queridos alunos, vamos falar sobre a camada de transporte, né? Que ela é responsável pelo transporte e a integridade da informação na origem e fim, que são os dois pontos extremos, ok? Aqui no slide 22 temos algumas coisinhas sobre camada de transporte. Sobre o serviço que a camada de transporte oferece, podemos destacar algumas coisas que são: ela recebe dados da camada de aplicativos e o divide em unidades menores para a camada de rede. E no outro extremo da comunicação deve fazer o contrário. Esse processo pessoal é chamado de multiplexação e demultiplexação, ok? Ela pode ser orientada à conexão, se utilizar o protocolo TCP, ou não, se utilizar o protocolo UDP. Ela deve controlar o fluxo de dados, ou seja, ela faz o controle do congestionamento e, por fim, é responsável por estabelecer a confiabilidade, ou seja, ela faz o tratamento de erros, né? Pacotes que foram com erros são tratados e devolvidos com as informações corretas. E, como toda camada que se preze, tem os seus protocolos, os seus bons protocolos, a camada de transporte trabalha muito com os protocolos TCP e UDP. Muita gente confunde as funções da camada de transporte com a camada de enlace, né? Que é chamada de camada física também. Camada de enlace e física são as mesmas, né? Mas vale reforçar que a camada de enlace, ela cuida da transferência física dos dados. E a de transporte, ela cuida da transferência lógica dos dados. Há uma diferença entre isso. Entendido? Como a gente viu anteriormente, o protocolo IP ele não faz a entrega confiável de dados. E com todos os problemas acarretados por isso, foi criado o protocolo TCP, né? E entre as diversas outras funcionalidades, o TCP ele faz a entrega confiável dos dados. Por isso falamos que este protocolo ele é orientado à conexão. O TCP ele administra temporizadores, ele retransmite dados sempre que necessário e reorganiza na sequência correta também. Aqui no slide 23 podemos ver algumas coisinhas sobre o protocolo TCP e observem a imagem do slide. Na imagem à esquerda podemos ver a pilha de protocolos TCP/IP e onde o protocolo IP fica, que é na camada internet, e onde o protocolo TCP e UDP fica, que é na camada de transporte. E ao lado tem um esquema de todos os protocolos da pilha TCP/IP. Esse esquema ele não está organizado bonitinho por camadas, mas dá para ter uma noção da interligação dos protocolos e mais ou menos em qual camada fica cada protocolo. Olhem bem mais abaixo os protocolos Ethernet, ARP, IP, TCP e UDP. A gente já estudou todos esses, né? E ao enviar um dado, o protocolo TCP ele deve ser encapsulado pelo protocolo IP. E ao receber esses dados da máquina lá do outro lado, é feito desencapsulamento em camada, no destino, né? Vamos observar a imagem a seguir para vocês entenderem melhor aqui no slide 24, né? Gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem, pois aqui temos o host A e o host B com as suas pilhas de protocolos, certo? Quando o host A deseja enviar um dado para o host B, basicamente o que acontece é que esse dado sai da camada de aplicação e vai descendo todas as camadas. Só que, como as camadas funcionam à base de protocolos, um protocolo vai encapsulando o outro, então o protocolo da camada de transporte, no caso o TCP ou o UDP, encapsula o protocolo que vem da camada de aplicação, juntamente com os dados
que o usuário enviou. Aí o protocolo IP faz a mesma coisa, né? Ele vai encapsula o protocolo que vem da camada de transporte e assim vai seguindo essa mesma lógica, né? Aí, essas lógicas vão sendo seguidas até os dados chegarem no host B, onde é feito o processo de desencapsulamento, pois todos os dados chegam na camada física e assim vão subindo e sendo desencapsulados até que a informação chegue na camada de aplicação para o usuário final de destino. Entendido, pessoal, como que funciona o processo de protocolos? Eu espero que agora tenha ficado claro, pois isso é muito importante para vocês, tá? Então, cada rede ela tem uma unidade de transferência máxima, que a isso damos o nome de MTU, né? Que é tipo a quantidade de dados que conseguem ser transferidos em um determinado momento. Porém, os pacotes devem ser divididos em segmentos de acordo com o tamanho desse MTU, para poderem passar pela rede. Como já foi dito aqui, o protocolo TCP ele é considerado um protocolo seguro, né? Orientado à conexão. Mas o que isso quer dizer? Isso significa que além de trabalhar com mais segurança para a entrega de dados, ao realmente entregar os dados, esse protocolo envia à origem, ou seja, ao computador que enviou o pacote, uma mensagem de confirmação falando: olha, foi tudo entregue conforme o pedido, viu? Tá tudo tranquilo, tá tudo beleza lá. Mas para que tudo isso ocorra bem, o TCP ele utiliza de várias tecnologias e técnicas, como o uso de janelas deslizantes, o uso de campos de verificação em seu quadro, o uso de sessões técnicas de retransmissão, dentre outras técnicas que ele utiliza. Sendo assim, eu vou pedir mais uma vez para que vocês leiam o material didático de vocês, tá ok? E além do TCP, existe o protocolo UDP, né? Como já foi dito aqui algumas vezes. Esse protocolo ele é considerado como não orientado à conexão. E ele, inclusive, tem um frame menor que o frame do TCP. E não entrega os dados em sequência, como o TCP, ele entrega os dados todos embaralhados, mas digamos que ele é um protocolo um pouco mais preguiçoso que o TCP, mas ele também funciona muito bem, tá? Aqui na imagem 25, vemos algumas características desse protocolo, o UDP, e são elas: que ele não realiza confirmação fim a fim, não possui controle de fluxo, utiliza algumas aplicações como SNMP, TFTP e DNS, que também são protocolos que iremos estudar mais à frente, né? Já pulando aqui diretamente para o slide 26, vamos notar que o cabeçalho UDP ele é bem simples e pequeno. Essa característica ela torna o protocolo mais rápido e facilita algumas aplicações, como jogos online, por exemplo. E vale reforçar, pessoal, que o protocolo TCP ele é mais confiável, mas ele não é o único a ser utilizado. Para escolher qual protocolo será utilizado, vai depender do tipo de aplicação. Por exemplo, os bancos utilizam protocolos de mais confiança, como o TCP, né? Pois eles trabalham com transmissão de dados severas, que envolvem muito dinheiro. Já uma ligação telefônica não precisa utilizar um protocolo tão moderno e que às vezes é tão caro, né? Então pode-se utilizar o UDP numa ligação telefônica, porque se um dado falhar, a voz falhar, é só repetir a voz que a pessoa do outro lado ela vai escutar. Isso, né? Então, o protocolo TCP, ele é mais confiável, porém ele demora mais para fazer todo o processo e sua implementação é mais cara que a do UDP. Ficou claro? Então, vai depender da aplicação onde cada protocolo vai ser utilizado. Com isso, chegamos ao fim da nossa aula e espero que vocês tenham gostado. E como tarefa, eu vou pedir para que vocês estudem todos os frames detalhadamente através do material didático e da internet, ok? Então, fica aí essa tarefa para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!